Dia. Tô aqui rindo comigo mesmo, que eu tô esperando dar 6 horas e eu vi ali, nossa, 6 horas, o que que eu tenho que fazer? Ligar o botão da live, gente. Vou chamar as amigas, você vai chegando, vai chamando também as suas amigas, vai compartilhando, não é verdade? Para mais um dia cheio de alegria, cheio da presença do Senhor, que o Senhor possa estar no centro da sua vontade, que o Senhor possa estar contigo, entrando. A Andréia já tá aqui, Fábio já vem. Hoje a Fábio vem pelos chamadas. Vamos lá. Bom dia, flor do dia. Bom dia! Que delícia! Mais uma quinta-feira amanhecendo juntas ao vivo. Muito bom. Hoje a Fábio vai vir diferente, ó. Hoje a Fábio vai vir diferente. Hoje ela vem pelas chamadas. Bom dia, bom dia. Não, tava eu aqui, meninas, eu tipo assim, olhando pro celular 6 horas, o que que eu tenho que fazer? Falando com vocês e esquecendo de clicar para iniciar. Isso que a gente já estava no WhatsApp conversando. Isso, eu acho que é por isso, né? As terças-feiras no WhatsApp, daí eu tava ali com vocês e eu, o que que eu tenho que fazer mesmo? Oh, Jesus da glória. Ajuda a Evelyn. Ajuda a Evelyn, Senhor, para sair de um tipo e teco pro outro, assim. Mas glória a Deus, tudo certo, estamos aqui mais essa manhã. Alguém quer... Oh, bom dia, Silviane. Deus abençoe. Vão entrando, vão enviando os aviõezinhos. Meninas, quem ora para a gente iniciar? A Andréia pode orar, Andréia. Amém. Senhor, Pai querido, Pai amado, graças te damos por mais esse amanhecer juntas aqui, chamadas de amigas. Obrigada. Nosso coração é grato porque um dia o Senhor nos escolheu, um dia o Senhor nos trouxe para este lugar. Para este lugar. Senhor, conduza tudo que nós vamos falar. Abençoa quem já está ao vivo, quem vai ouvir depois, Senhor. E que essa palavra possa ser uma semente em todos os corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo hoje. E, Andréia, tu quer testemunhar o teu pai em casa já? Já que foi falado aqui na semana passada? Sou muito grata a todas as orações, o cuidado com a minha vida, com a vida do meu pai. Mas logo depois da live a gente já conseguiu um leito para ele, no hospital aqui da cidade. E ele está bem, está em casa já, graças a Deus. E muito obrigada pelas orações e pelo que Deus faz e fez nessa última semana nas nossas vidas. Aleluia. Amém. Obrigada, Jesus, né? A gente se alegrou bastante com ela quando ela avisou a gente, né? Esse é o Jesus que nós servimos. Ele falou que nós teríamos tribulações, que nós teríamos algumas dificuldades, mas se ele venceu o mundo, nós também venceríamos, né? Essa é a segurança que nós temos nele. Na verdade, Andréia, tu que passou por isso aí, essa é a total segurança que nós temos, né? E é verdade, e aí traz a paz que excede todo entendimento, né? Pode estar atribulado, pode estar, mas a gente sabe que tem alguém cuidando de nós, mesmo que a gente não entenda. Isso traz uma paz, uma tranquilidade, e o mais é saber que a gente também tem amigas que possam contar em oração. Como eu já disse em lives passadas, às vezes a gente não consegue orar nessa situação mais difícil, mas alguém está orando por nós, está intercedendo junto a Deus, junto a Jesus, e isso é muito gostoso, é gratificante. E ele faz. Não só na questão de saúde, de família, ele faz em todas as nossas áreas, né, Fábio? É isso aí. Louvado seja Deus, né? Obrigada, Jesus. Vamos lá, então? Vamos dar o início hoje? Então, nós viemos falando da cruz, para você entender, né? Que nós temos que ir para a cruz, não tem como não ir para a cruz. Nós falamos que depois da cruz, nós temos um chamado. Todas nós temos um chamado. Não adianta dizer que você não tem um chamado, porque você foi para a cruz, você reconheceu Jesus, nós temos um chamado, que é anunciar as boas novas, anunciar o que Deus fez em nós. Bom dia, Jane. Bem-vinda. Já estava sentindo falta do teu bom dia aí, amiga.
E isso faz parte da gente. Nós vamos falar para as pessoas aquilo que ele fez em nós e aquilo que ele está fazendo nas nossas vidas, não é verdade? Mas não para por aí. Por que não para por aí? Lembra que eu não sei se foi a Andréia ou a Evelyn que falaram na semana passada, eu acho que foi até a Andréia que falou na semana passada, que nessa caminhada nós vamos pensar que nós não fomos chamadas, que nós não somos capacitadas para isso, né? Por quê? Porque foi incutido na nossa infância, lá quando nós éramos pequenas, não sei onde você nasceu, eu vou falar de onde eu nasci, que nós não somos capazes, que nós não fomos chamadas para isso, que nós não somos capazes de anunciar o evangelho da paz, que traz paz para nós. Mas olha só que isso é uma mentira que falaram para nós. É uma mentira, sim. Nós fomos para a cruz e Jesus começa a mudar quem nós somos. Não que ele vai mudar a nossa personalidade ou a nossa individualidade. Não se trata disso. Mas ele vai colocar verdades dele em nós. Vai incutir as verdades dele. Por quê? Porque lá em Gálatas, o versículo de hoje é Gálatas 2:20, que diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo. Eu fui para a cruz, lembra? Já estou crucificado com Cristo. Mas olha só o que o apóstolo Paulo diz. Mas eu vivo. Ou seja, tem ressurreição aí. Nós vivemos em Cristo, né? Eu não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A partir disso, quando eu digo sim para Jesus, Cristo vive em mim. E eu começo uma caminhada de transformação da velha Fábio para a nova Fábio. Né? A verdadeira amizade com Jesus não vai mudar apenas o meu comportamento. Ela vai transformar a minha identidade. Quando alguém se torna íntimo de Cristo, ele não passa apenas a frequentar ambientes espirituais. Lembram disso que a gente falou que não é só ir na igreja no domingo? Mas ele passa a carregar uma nova natureza, uma nova consciência de quem ele é e para quem ele vive. A pergunta que eu quero fazer agora, não é a nossa pergunta final, tá? Mas você sabe quem você é de verdade? Você aí que está nos escutando, você sabe quem você é de verdade? Você sabe quem vive dentro de você de verdade? Né? Se alguém perguntasse para você hoje, agora, aqui, que você face a face, o que você responderia? De prontidão? Isso. Por quê? Porque é isso que Jesus quer fazer com a gente. Ele quer ser o centro, ele quer mudar aquilo que nós éramos, né? Que nós vivíamos para o nosso ego, vivíamos para o nosso orgulho, a carne decidia, tomava as decisões, né? E os desejos pessoais nos conduziam. Mas Jesus quer fazer o contrário, ele quer governar a nossa vida, ele quer dar direção para nós, e ele quer dizer que ele define. Ele define. Não é que nós não vamos ter liberdade, temos. O apóstolo Paulo diz que nós temos livre-arbítrio nele. Mas ele quer fazer com que nós vivamos aqui tudo aquilo que ele escreveu a nosso respeito. Tudo aquilo. Mas para isso, nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos trocar as mentiras pelas verdades de Deus. Então, o amigo de Jesus, ele não vive a partir do que ele acha que ele é. Ah, eu sou uma pessoa bem legal. Eu acho que eu sou uma pessoa bem legal. Não, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher posicionada em Deus. Por quê? Porque Cristo definiu a minha identidade. Cristo me deu essa identidade. Eu sou, isso não me exime de não errar. Não é isso que a gente está querendo dizer para você. Né? Não é isso. Mas eu sei quem eu sou. Mesmo errando, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova Fábio. E eu estou buscando constantemente, de glória em glória, ser transformada por Ele. Quem anda com Jesus, olha só que delícia, né? Quem anda com Jesus não deixa de viver apenas para metas pessoais e começa a viver um propósito que é eterno. Né? Eterno. A nossa vida aqui na Terra, ela é muito passageira. Né? Eu falava para uma pessoa essa semana, ela passa como um sopro. A gente não pode perder tempo. Não podemos perder tempo com as coisas celestiais. A nossa vida é eterna. Então eu tenho que fazer aqui na Terra, o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que pensar já na eternidade. Na eternidade. Né? Se disseram para você que você não é um nada, mentiram para você. Deixa eu dizer que mentiram para você. Você sim é alguém especial com quem Cristo morreu
lá na cruz do Calvário. Nós falamos isso 2 lives atrás. 2 lives atrás. E ele te chamou, nós dissemos quinta-feira passada, para um propósito, que é anunciar as boas novas dele. Mas não para por aí. Não é só anunciar as boas novas dele. Ele tem muito mais para nós. Não é verdade, Andréia? Habilitei o microfone. É verdade, sim. E essa crucificação, ela é tão linda, porque morre para o nosso eu, que a Fábio estava falando, para o nosso ego e nossas vontades, ele passa a direcionar, né? Então, a gente entrega, como a Fábio falou, nós falamos algumas lives atrás, o controle da nossa vida para ele. É o exemplo do hospital. André, não tinha o que fazer. Eu tinha que aguardar. E eu orei para o Senhor. Senhor, está nas tuas mãos, a gente precisa, mas faça como o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser e aonde o Senhor quiser nos levar, né? E isso a gente morre para o nosso eu, porque dá vontade. Se eu disser que não deu vontade, será que eu tenho algum contato que eu possa ligar? Eu estaria mentindo que não passou isso pela minha cabeça. Mas eu orei, eu entrei em contato com as pessoas que iriam interceder por mim junto e aconteceu. E o Senhor fez acontecer. Então é sobre isso, é saber que tem alguém muito maior controlando a nossa vida. E esse mundo, ele é real. O mundo espiritual, ele é real. As nossas conexões verticais, ela é muito real, ela é verdadeira. Então, por isso que a gente fala, converse com o Senhor, tenha amigas para levar para o Senhor, para esse relacionamento do nosso devocional gerar em nós essa transformação de saber que alguém está conosco, controlando melhor que a gente, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. E Ele controla, e Ele nos ajuda, Ele nos direciona, Ele nos dá uma nova identidade, como a Fábio falou. Se ela foi distorcida, como a minha também foi, Ele vem e me chama de filha amada. De filha amada, eu sonhei com você, Andréia. E ele transforma o nosso jeito de falar, ele transforma o nosso olhar, ele traz vida, ele ressuscita em nós vida, a vida verdadeira nele, porque ele vive em nós. O Espírito Santo faz isso e Jesus morreu por nós. E a gente também tem que morrer, porque ele nos escolheu primeiro e nos fez ir a este lugar, né, Fábio? E aí tu estava falando, eu lembrei de um versículo que está lá em 1 João 3:1, que diz assim, né? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamadas filhas de Deus. Olha só, olha a oportunidade que Ele está nos dando hoje, não só de restaurar a nossa identidade, de restaurar, né, a nossa verdadeira essência nele, mas de sermos chamadas filhas dele, né? Ou seja, de sentarmos à mesa com ele, né? Isso cura o que em nós? Isso vai curar o quê? Isso cura a rejeição. Pensa numa pessoa que era rejeitada, era eu. Eu me sentia a última pessoa da face da terra a ter um acesso ao Pai. Na verdade, eu nem chamava Pai, eu nem chamava Deus de Pai, porque a minha identidade foi totalmente defraudada, né? Foi totalmente defraudada. Eu cresci escutando que eu era um erro, que eu fui uma obra do acaso, que eu fui um acidente e outras coisas mais que não vale nem a pena mencionar aqui. Mas Deus, quando Ele me chamou, né, de filha amada do Pai, quando eu escutei, nós vamos ter uma live sobre escutar a voz de Deus, né, eu acho que é a semana que vem, quando eu escutei que eu era filha amada dele, que eu pertencia a uma família, isso curou a rejeição, isso curou o abandono, isso curou a ansiedade que eu tinha, eu sofria muito de ansiedade, e isso curou o abandono, eu não me senti mais sozinha. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha um lar, eu sabia que eu tinha uma casa, eu sabia que eu tinha um lugar para ir, eu sabia que eu tinha um pai, que nos momentos difíceis da minha vida, eu podia recorrer para ele. Eu podia recorrer para ele. E isso é uma delícia, isso eu não troco por nada. Saber que você pertence à família de Deus, e além de pertencer à família de Deus, você é chamada de amiga de Jesus. Já pensou, né, Evelyn? Que delícia isso? Isso é a misericórdia do Senhor, né?
Isso é a misericórdia do Senhor em nossas vidas. É um dos nomes de Deus, né? Misericordioso. E o quanto a gente se alegra em poder todos os dias. E aí eu vejo as meninas falando, mas eu quero acrescentar que a nova identidade nossa é uma oportunidade, mas ela é refeita todos os dias. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais a minha identidade real aparece. Porque mas entenda, quanto mais eu me aproximo do Senhor, então mais parecida com Ele eu fico. É a mesma coisa a nossa convivência diária, né? Aí para fora dizem que você é a média das 5 pessoas que você anda. E o quanto eu quero ser parecida com Jesus é o tanto que eu vou andar com Ele. Se essa máxima for verdadeira, então eu quero andar muito com Jesus, para que eu pareça mais com Ele, para que a minha identidade de filha, ela realmente venha à tona, para que eu viva em todas as áreas da minha vida como filha. Porque pode ser que aí em alguma área eu esteja assim, eu sei que eu sou filha, Senhor, mas aqui ainda tá difícil, aqui ainda tá desafiador. Nessa parte aqui eu preciso mais da tua presença, eu preciso mais que nem a Andréia falou, entregar o controle nas tuas mãos. Porque nós somos seres humanos e aquele já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, é o nosso desejo diário. Eu preciso declarar isso todos os dias, para quê? Para que a minha identidade vá sendo forjada, vá sendo alicerçada, né? Como diz lá a palavra, onde a gente está construindo a nossa casa, na rocha ou na areia. Então eu preciso alicerçar essa casa na rocha. Eu preciso todos os dias entrar em comunhão. Nosso estudo de terça, além do Gálatas 2:20, anota aí, veio 2 Coríntios 5:17 para mim também. Mas eu vou ler hoje, vou ser boazinha. Hoje não vou deixar você ler, porque eu vou citar aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, nesse processo, né? Nesse processo de descobrir a nossa identidade, nós vamos percebendo que de vez em quando coisas antigas aparecem. Só que eu preciso ir para a palavra, e a palavra vai me dizer que essas coisas antigas, ei, já passou, minha filha, já passou, eu não te enxergo mais assim. Isso é você ainda precisando firmar a tua identidade em mim. As coisas antigas ó, que você fez, ó, já passaram, você é nova criação, você está se fazendo nova, então não se culpe, não tenha medo, não carregue fardos que não são seus, né? E exercitar o perdão diariamente, inclusive para mim. Porque só quando eu faço isso é que a minha identidade de verdade, de pertencimento, meu senso de propósito e essa nova criação, ela vai consolidando, ela vai firmando essa, né, como se fosse, lá a palavra também vai dizer, né, do oleiro moldando o vaso de barro. Então o Senhor, ele nos molda dia a dia. E às vezes a gente quebra. E aí ele precisa moldar de novo. Mas a gente está aqui para isso, né, para viver essa identidade em Cristo, uma identidade então de nova criação, que a gente possa entender que todos os dias a gente está vivendo essa transformação. Mas que nós somos sim, porque nós já aceitamos o Senhor Jesus. Se você ainda não fez isso, você que está assistindo depois, a gente quer muito que você decida por isso. Porque sozinhos, gente, não dá. É bem desafiador, é quase impossível, né? Nos dias de hoje, se nós não estivermos com o Senhor, como que nós vamos andar, né? Então, se com o Senhor é desafiador, e Ele prometeu isso na palavra, vocês terão aflições, mas ei, tem de bom ânimo, porque vocês têm a mim e eu venci o mundo. Então, com Ele, o caminhar fica mais leve. Ele fala também, meu fardo é leve. Então, é esse senso de herdeiros, de participar da sua glória, né? De restaurar a identidade que Ele nos deu no início, que seja vivida no hoje. Então, essa, né, Fábio, é a misericórdia de Deus em nossas vidas, que é linda demais, né? É maravilhosa. Enquanto você falava, Evelyn, me vem um exemplo, assim, tosco, quem sabe, né? Mas foi o que veio na cabeça. Quando a pessoa está longe de Jesus, na verdade, ela está igual uma barata tonta. Ela não sabe para onde correr. Ela não sabe para quem pertencer. Ela não sabe o que fazer.
Mas quando a pessoa vai para Jesus, né? Quando a pessoa vai para Jesus, quando ela encontra Jesus e quando ela sabe quem ela é, uau, ela encontrou a sua casa. Ela encontrou a sua casa. Ela não anda mais perdida. Ela não anda mais errante pelo mundo. Ela não anda mais sem propósito. Não, né? Mesmo com as falhas que tem, mesmo às vezes com algumas dúvidas, no momento que vai tendo um relacionamento com Jesus, vai lendo a palavra, essas dúvidas vão sendo sanadas, a sua alma vai sendo curada, a sua identidade vai sendo restaurada, essa pessoa encontra uma casa. Já pensou, gente? Essa pessoa encontra uma casa. Eu, quando escutei a voz de Deus pela primeira vez, eu encontrei uma casa, né? E eu não quero sair dessa casa. Se é um lugar que eu não quero sair, é dessa casa. Por quê? Porque eu sei que essa casa eu pertenço. Essa casa eu pertenço, né? Porque lá eu vou encontrar restauração completa da minha identidade. Restauração, que é o que a Evelyn falou. Se Jesus tiver que quebrar o vaso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, ele vai quebrar, porque eu quero ficar perto dele, né? Porque a palavra diz assim, ó, permanecei em mim, porque eu aí permaneço em vós. Tá lá em João 15:4. Então, se a gente permanecer no Senhor, né, se a gente permanecer nele, ele vai permanecer em nós. Então, ou seja, tudo que o passarinho tinha feito ninho aqui, de mentiras, Deus vai começar a tirar e vai colocar as verdades dele, né, as verdades dele. E quais são as verdades? Mas daí vocês estão falando tanto de verdades dele. Quais são? Que você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Quando você vai para a cruz, você nasceu de novo. Está lá em 1 Pedro 1:23. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus, você sabia? Está lá em João 1:12. Eu sou santo. Por que eu sou santo? Porque eu ando com Deus que é santo. Está lá em 1 Coríntios 1:2. Eu sou o sal da terra, que nós já falamos aqui. Eu sou a luz do mundo, que nós já falamos aqui. Eu sou discípulo. Olha só. Nós somos um discípulo de Jesus. Por quê? Porque eu tenho amor pelos outros. Eu tenho amor pelos outros. Por isso que essa é a nossa missão. A nossa missão é trazer mais pessoas para ser amigas de Jesus. Não para ser perfeitas. Nós não seremos perfeitas. Nós não seremos. Só na eternidade nós seremos perfeitos. Mas para ser amigos de Jesus. Por quê? Porque ser amigo de Jesus é viver uma identidade transformada. Transformada nele. E aí vamos para o tripé de novo aí, né? Não podia ficar sem esse tripé, né? Porque a amizade com Jesus redefine quem? A nossa identidade. Olha que delícia isso. Né? Lembra que eu falei para vocês, olha, eu me senti um erro, eu me sentia impura, eu me sentia indigna, eu me sentia tudo isso, mas de repente Jesus começou a dar dignidade para mim. Né? Dignidade para uma pessoa tipo eu. Ele me deu dignidade e ele me convidou para sentar à mesa. Redefine propósito. Eu achava que eu era um erro, que eu não deveria ter nascido, né? Sei lá. Mas ele disse assim, não, você existe com propósito. Eu te chamei para levantar um exército, né? Assim como a Andréia e como a Evelyn, de chamadas de amigas de Jesus, de mulheres posicionadas em mim, que me buscam todos os dias. E outra coisa fantástica, né? Pertencimento. Uau! Eu pertenço a uma família, né? Eu pertenço a uma família. Não sou excluída. Eu não sou rejeitada. Eu não sou abandonada. Eu pertenço a uma família. Daí me veio a cena de Davi, quando Davi colocou Mefibosete sentado à mesa, né? E Mefibosete era aleijado. Naquela época, aleijado não tinha vez, não tinha pertencimento, né? E Davi falou para Mefibosete, hoje mesmo, a partir desse dia, todos os dias você vai sentar à minha mesa. Então não importa como você esteja hoje, não importa o que falaram para você, que você não seria capaz, que você não foi chamado com o propósito de Deus. Não, você foi chamada com o propósito de Deus, sim.
Jesus hoje, nesse dia 21/5, 21 de maio, ele convida você para sentar à mesa, mesmo com as fraquezas, mesmo com as debilidades, porque eu sento à mesa assim, mesmo com as minhas debilidades, mesmo com as minhas fraquezas. Eu sento à mesa do rei. Existe um lugar para pertencer. Existe um lugar para pertencer. E você foi chamado para pertencer. Você foi chamada para pertencer. E nós queremos te convidar para pertencer juntamente conosco, para a gente ter um reflexo lá na eternidade. Para o ID de Jesus que nós falamos lá na semana passada, você dizer para todas as pessoas que estão ao redor de você: olha, existe um lugar que você pode pertencer. Existe um lugar, você é a voz de Deus nessa terra, lembre-se disso. Né? Existe um lugar para pertencer. Não é verdade, Andréia? É verdade. E é tão maravilhoso sentar à mesa. E ele está esperando nós para um banquete, que é a eternidade, né? E desfrutarmos disso é surreal, gente. É surreal. Porque às vezes é difícil até explicar em palavras quando esse amor nos encontra, esse id, esse falar. A gente quer que todo mundo tenha essa experiência. A gente sai correndo querendo contar para todo mundo: ei, vem, 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 vem saciar, vem nascer de novo, vem ser transformado, vem entender que o teu passado não te condena e não é você, não é você. As suas falhas não é você. E mesmo quando a gente falha, existe o perdão que a Evelyn falou. E aí a gente pode ir à cruz e dizer: Senhor, me perdoa. Dizer para Evelyn, me perdoa, eu errei, eu falhei. E aí tem uma frase no mundo cristão, que eu depois vou procurar quem falou, que ela não está na Bíblia, mas ela parafraseia o que a gente está falando de Gálatas 2:20, que diz que tudo que há de bom em mim é Cristo. E tudo que não há de bom em mim é a minha velha carne ainda. É verdade. É a minha velha carne. Isso também reflete o reconhecimento da nossa imperfeição, da nossa humanidade, que vai estar descrita lá em Romanos 7:18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então a gente precisa estar conectado. A Fábio falou de um exemplo, eu lembrei de outro. Nós estamos no frio, né? E às vezes a gente usa luva, mas se a gente deixar a luva ali em cima da mesa, ela não vai escrever uma carta. Ela não vai esquentar a nossa mão. A gente precisa colocar. E aí ela passa a ter movimento. E isso é a nossa relação com o Senhor. Se a gente não for para Ele, a gente não sermos sinceras, a gente não conversar, não expor, Ele não vai dar movimento em nós. A gente precisa ter esse relacionamento com Ele para dar esse movimento, para trazer isso que a Fábio falou, de todo dia, toda hora, todo momento, estarmos conectadas com Ele. E isso é real. Por isso que a gente, às vezes, parece um pouco repetitivas, mas é porque a gente gostaria muito que isso fixasse no coração, como fixou no nosso coração. E isso é de todo dia, é de todo momento, é de todas as circunstâncias. É poder contemplar a beleza que há, porque às vezes o nosso dia a dia está tão corrido que a gente nem contempla mais, não contempla um passarinho cantando, não contempla um céu azul ou uma chuva. E essa correria nos faz longe de sermos parecidas com Ele. Por quê? Porque Ele nos fez para contemplar o que Ele criou. E a gente precisa morrer às vezes para a nossa agenda, para o nosso dia a dia, para poder fazer essa contemplação e estar com Ele, e estar nele. Porque aí todas as aflições, a paz que excede o entendimento,
vai fazer a gente desfrutar dessa mesa, desse banquete, que já começou aqui. Vai ser muito melhor na eternidade, creio eu. Mas já começou aqui. E para a gente ir finalizando agora, o que você tem que fazer essa semana, até a próxima quinta-feira, né? Na semana passada a gente falou para você sobre responder sobre o propósito e a sua missão. E a gente sabe que às vezes tem dúvida, né? Devido a mentiras que colocaram na nossa cabeça, conforme nós falamos aqui. Essa semana é falar verdades, declarar verdades da nossa identidade. Quais são as verdades bíblicas de Deus para nossa identidade? E para você, só para você, que está no grupo do canal do WhatsApp e que está no grupo do Telegram, além do estudo de hoje, completinho, né? Porque hoje a gente só parafraseia aqui, do estudo completinho, eu vou encaminhar um PDF de 100 verdades bíblicas ao nosso respeito. Bem facinho, ó. Para você citar, pegar, imprimir e colocar em todos os cantos da tua casa. Quando você escutar uma voz contrária, você vai lá naquele lá e vai ler. Não, 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 não. Não. Efésios 2:4 diz que eu sou feitura do Senhor, eu sou obra-prima da sua mão, então pode sair daqui, não quero que voe aqui, né? Você vai declarar essas verdades sobre você na sua vida. Vai aí, Evelyn, finaliza aí então agora. Vou finalizar dizendo que eu sou. E aí vocês vão falar assim, tá se achando, mas eu sou especial, admirável e maravilhosa. E aonde que eu leio isso? Salmo 139:14. Então, assim, quando eu passo a declarar que olha que preciosidade vocês vão receber hoje, gente. 100, eu disse 3, mas vocês vão receber 100. 100 declarações de quem você é segundo a palavra, e a palavra não mente, Deus não nos engana, Ele só quer restaurar e restabelecer a nossa identidade. Porque é em Cristo que a nossa identidade é transformada. Então é através da palavra que eu vou descobrir quem eu sou e que você possa descobrir quem você é. Então, tá? Não é achismo, é a palavra que diz que eu sou especial, admirável e maravilhosa. E todas nós aqui somos, porque a palavra não mente. Gratidão você que ficou até o final aqui. Então, olha esse estudo hoje. Até eu já não estava sabendo, só foi novidade. Até eu já estou curiosa para receber essas 100 declarações. Já imprimi aqui o meu e já guardar aqui, porque eu amo declarar, gente, a palavra. Porque é ela quem tem nos transformado. Não é verdade, meninas? É ela quem tem nos transformado. E é todo dia. Se nesse dia você que está ouvindo talvez não esteja tão se achando especial, né, maravilhosa, admirável, a gente quer dizer para você que é um treino, né? É um treino diário de você se treinar até se tornar. Então, faça isso. Declare, mesmo quando o seu coração tiver quebrado, mas é o coração quebrantado e contrito que alcança o Senhor. Então você vai declarar com fé de quem você é, porque esses são quem nós somos, quem Deus diz que somos. É isso, meninas? Amém. Curtem, comentem, compartilha, segue o perfil. Vocês viram hoje a Fábio? A Fábio veio pelos chamadas para vocês identificar mais fácil. Então curte ali, segue para a gente logo estar conseguindo transmitir por ali. Tá bem? Um ótimo dia. Daqui a pouco tá baixado tudinho. Andréia, finaliza para nós com uma oração. Amém. Deixa só eu mandar um beijo para minha amiga Silviane, que eu vi agora que ela fez a mãozinha. Te amo, tá? Tô com saudade de você, amiga. Vai lá, Andréia. Senhor Pai querido, obrigada. Obrigada por nos transformar, obrigada por nos levar a essa mesa, esse banquete, para desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor já disse ao nosso respeito. Nos leva, Senhor, a morrermos, Senhor, e a ser crucificado em Ti, para que o Senhor viva cada dia mais dentro de nós, Senhor. Que tudo que formos fazer, venhamos colocar diante de Ti e dizer, Cristo, o Senhor vive em mim, vá comigo. Amém. Vá comigo, independente da situação. Esteja ali. E que possamos a cada dia, a cada momento, confiar verdadeiramente, termos fé
de que Ele está cuidando de tudo, de entregar o nosso controle, as nossas vontades, desejos, planos, tudo a Ele. Conduza, Senhor, o restante do nosso dia e que possamos estar sensíveis, Senhor, para ouvir quem verdadeiramente somos. Que essas 100 verdades, Senhor, entrem no nosso coração. Amém, Jesus. E que nada possa nos distrair, Senhor, dessas verdades. Em nome de Jesus, amém. Amém. Foto do print. Beijo para vocês. Beijo, gente. Ótimo dia. Sempre, na verdade, né? Até Tchau. semana que vem. Beijo, Até. tchau.